Amém. Fernando, como que o livro de Jonas, né, é trazido por Jesus, né? Qual é a correlação que é estabelecida ali, né? Que acaba servindo de uma tipologia, né? Uhum. O Jonas, né, que ficou na baleia, e Jesus, né, que anunciou que ficaria no seio da terra. Isso. Jonas ele é usado numa das falas de Jesus, Júlio, para responder a pessoas com o coração endurecido, vamos dizer assim, que pediam um sinal. E Jesus diz que sinal algum seria dado a não ser o sinal de Jonas. Né? E aí se referindo a esses 3 dias no ventre do peixe e depois quase uma experiência de ressurreição, né? Porque a impressão que a gente tem que Jonas está vivendo lá no capítulo 2, naquela oração, é que ele tem uma experiência de quase morte, né? E eu acho que simbolicamente representa essa ideia de um sepultamento. E acho que é uma tipologia até no sentido da redenção, porque eu penso assim, quando Jonas ele é lançado do navio, há uma espécie de um sacrifício, e Jonas ele toma essa atitude, né? Quando a sorte cai sobre ele, ele fala assim, o cara sou eu, né? O culpado sou eu, então me lancem do navio. Né? E os caras vão fazer isso com muito temor, né? Assim, Senhor, olha, a gente está fazendo isso aqui, mas a culpa não é nossa, a gente vai fazer porque são circunstâncias. E quando eles lançam Jonas, o texto diz que o mar se acalmou, ou seja, a vida daqueles homens que estavam no navio foi preservada pelo sacrifício de Jonas, de certa maneira. Então, nesse sentido, eu acho que é uma espécie de uma tipologia do que vai acontecer depois em Cristo Jesus de forma mais universal, vamos dizer, porque atinge todos os povos. E mesmo depois, quando ele vai para Nínive, ele é o portador. A mensagem é do Senhor, mas ele é o portador. E, aliás, é uma coisa muito interessante. Jonas é o mais lacônico dos profetas. A mensagem dele cabe numa frase. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. E diante dessa palavra o povo se arrepende. Então, assim, a palavra de Jonas é super breve, mas é ele quem leva, através desse processo que ele passa dos 3 dias, e depois ele é vomitado lá, e então vai para Nínive, anuncia, e é o momento de redenção de uma população. Né? Então, essa figura de Jonas está 3 dias no ventre, é que Jesus está se referindo à própria experiência de ser sepultado e ao terceiro dia ser ressurreto. Para mim, esse é um dos elementos, Júlio, que eu considero a historicidade do texto. Uhum. Né? Quer dizer, Jesus, eu até acho que existe um elemento de parábola na vida do profeta, como no de Oséias. Quando Deus o chama para se casar com Gomer, na realidade ele está vivendo uma parábola que é a própria história de Deus com seu povo. Né? Mas eu entendo que quando Jesus ele faz menção a Jonas, olha, assim como foi com o sinal é o sinal de Jonas. Né? E assim como foi com Jonas, eu entendo isso, assim como foi com Jonas, assim será com o Filho do Homem, no sentido de que eu ficarei 3 dias numa sepultura e depois eu sairei de lá vivo para toda a eternidade, né? Num corpo glorificado. Então, para mim, a principal tipologia que existe é essa desse simbolismo dos 3 dias, mas eu também considero o fato de que o sacrifício, entre aspas, aí, de Jonas, ele traz vida, ele traz redenção para aquelas pessoas, né? Muito bem. Acredito que você respondeu a pergunta do Elias Bispo. Né? Por falar em salvação, poder-se-ia dizer que Jonas, alegoricamente, a exemplo de Jesus, teve que passar por um juízo, condenação e morte antes de experimentar uma nova vida. Né?